Conversa com meu povo. O segmento de Jesus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, existem ocasiões no Evangelho em que Jesus se encontra com uma pessoa. Há uma vocação que é de Pedro. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há situações em que Jesus se encontra com 3 amigos, Pedro, Tiago e João. Estavam com ele no Monte da Transfiguração, estavam com ele quando fez voltar à vida a filha de Jairo. Depois, na agonia do Monte das Oliveiras, ali estavam os 3. Há coisas que são muito próximas, por exemplo, João. Parece que é aquela pessoa que tinha mais amizade próxima com Jesus. Tanto que, na crucifixão, quando todos se dispersaram, quem ficou ali perto, junto com Nossa Senhora em Madalena e Maria de Cleofas, era João. Então, Nosso Senhor tem um contato com uma pessoa, com um grupo menor. As coisas se ampliam quando ele tem contato com os 12. Há um texto do Evangelho que diz: ele escolheu os que quis. Jesus é capaz de preferir a todos e cada um sem desprezar ninguém. Você pode ampliar, por exemplo, a família de Lázaro, Maria e Marta, uma família onde tudo indica que Jesus tinha intimidade para visitar, para conversar, amizade. Nós vemos Jesus sendo acompanhado por um grupo de mulheres, entre as quais Maria Madalena. Nós vemos depois os 72 discípulos que Nosso Senhor enviou nessa primeira experiência missionária. Você pode ampliar mais e vai pensar na multidão. Há palavras que são ditas à multidão, há palavras que são ditas aos discípulos, outras aos 12, outras aos 3 mais próximos, outras a algum deles. Vamos ao Evangelho que é proclamado neste final de semana em nossas igrejas. Lucas 14, 25 a 35. Uma grande multidão acompanhava Jesus. Voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim, e se não me ama mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la, para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo: este homem principiou a edificar, mas não pode terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, não se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe os embaixadores para tratar da paz. Assim, qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é uma coisa boa, mas se ele perder o seu sabor, como o recuperará? Não servirá nem para a terra, nem para adubo.
mas será lançado fora. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós recordamos que Jesus dirige palavras exigentes a pessoas, grupos, multidão. O texto que ouvimos agora, impressionantemente, é dedicado a uma multidão. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele vai dizer palavras muito exigentes. Fala de renunciar a si mesmo, fala de um relacionamento diferente com pessoas com as quais nós temos grande afeto, fala do amor do pai, mãe, filhos, irmãos, parentes, esposo, esposa. Ele toca em assuntos muito profundos e muito sérios da vida humana. Fala de renunciar a tudo que nós possuímos. Esse texto aqui é uma das fontes daquilo que é chamado com o termo de conselhos evangélicos. Quais são esses conselhos evangélicos? Que não são como que um bom conselho, mas são condições para o seguimento de Jesus. Pobreza, castidade, obediência. 3 recomendações ou 3 condições para o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nasce naturalmente no seu coração uma observação. Mas, Alberto, não é verdade que pobreza, castidade e obediência são os votos a serem feitos pelas pessoas consagradas a Deus? Essas pessoas fazem o voto, mas antes de fazerem esse voto, enquanto cristãos e cristãs, tais pessoas devem dar este passo da pobreza, da castidade e da obediência. E aqui entramos, você, eu, o outro, tantas pessoas que nós conhecemos. Todos somos chamados a dar o mesmo passo. Vamos entender. O que é a pobreza evangélica? Não é a miséria, não é o elogio da miséria, não. É ser livre em relação às coisas. Vamos dizer, é o mais fácil. Ainda que seja o mais frequente as pessoas apegarem a sua vida justamente às coisas. Ser livre em relação às coisas. A casa, os móveis, a roupa, o dinheiro, o carro, todas essas coisas são importantes enquanto servem às pessoas. Se eu transformo minha casa, meu carro, meus bens, minha conta de banco num ídolo, eu comecei a corroer a minha vida, a minha dignidade e a minha possibilidade de seguimento de nosso Senhor. Você e eu, todos nós, chegaremos ao dia final de nossa existência aqui na Terra e dali para frente, quando passarmos para o outro lado, não levaremos nada, absolutamente nada, de tantas coisas materiais que nós possamos adquirir ou acumular ou utilizar adequadamente aqui nessa terra. Nada. Relacionamento com as coisas, tê-las na medida do necessário, aprender a partilhar, aprender a ajudar os outros com os bens que estão à nossa disposição. Isso é seguir este conselho ou esta responsabilidade que o Evangelho nos apresenta. O que é para todos. Alguns vão fazer isso com um voto,
mas todos os homens e mulheres sendo batizados devem dar este passo. Segundo passo, castidade. Castidade, você vai vivê-la na virgindade, se é a sua vocação. Você vai vivê-la no matrimônio? Vai vivê-la no celibato? É a liberdade em relação aos afetos. Eu vou olhar o avesso do tapete. Eu sou proprietário da minha esposa. Não é castidade. Ainda que você seja casado na igreja, ninguém é dono de uma outra pessoa. Liberdade em relação aos afetos. Castidade de matrimônio é castidade de fidelidade, de fecundidade, de unicidade. Isso é castidade de matrimônio. Castidade da pessoa, homem ou mulher, que receberam o convite à virgindade, é exatamente a renúncia à união com uma pessoa para desposar Deus como Senhor e tudo da própria vida. Castidade matrimonial, fidelidade. Castidade no celibato, ao invés de criar uma família para mim, eu me disponho a criar a família dos filhos de Deus. Isso é castidade. Todos nós, sem exceção, somos chamados a viver esta castidade. Independe do nosso estado de vida, a forma de ser casto será diferente para o casado, diferente daquilo que eu devo viver como celibatário, ou da religiosa ou religioso que deve viver com os votos de pobreza, castidade e obediência. Aí chegamos ao terceiro ponto, que é a obediência. Que coisa impressionante, não é? Quando o nosso Senhor vai dizer que a gente precisa renunciar a nós mesmos. Obediência quer dizer prontidão para ouvir. Alguns obedecem somente a si mesmos, aos próprios instintos, outros obedecem cegamente a alguém, aí nasce a tirania, nasce a opressão. Isso aqui não é vida para ninguém. Mas todos nós faremos a experiência da obediência, da oblação da nossa liberdade, diante de quem nos foi dado como sinal, como expressão da vontade de Deus. Prontidão para ouvir a Deus. O casado também tem que ter isso. Pai e mãe, você que é pai e mãe, me responda. Quem tem que ser mais obediente em casa, senão você? Porque você precisa discernir para ver a palavra ser dita, a orientação a ser passada aos filhos e discernir na escuta do Espírito Santo de Deus. Propostas deste final de semana servem para todos. Concluo lembrando 3 pequenas parábolas que Jesus oferece no Evangelho. Um homem começa a fazer uma construção e não dá conta. Aí todo mundo vai ficar criticando, ridicularizando, assim, pois é, começou a construir e não deu conta. Muitas vezes na nossa vida cristã, também a gente começa com muito ânimo, mas depois relaxa tudo. A outra parábola, uma guerra. O rei tem 10.000 soldados, o outro tem 20.000. Será que ele dá conta de enfrentar aquela batalha? Será muito difícil. Terceira parábola, o sal. O sal serve para salgar. Se ele perder o seu sabor, não serve nem para esterco. Cristão, ou é aquilo que ele tem que ser, ou então não vai servir. Palavras exigentes, palavras a serem praticadas, palavras a serem colocadas no dia a dia de nossa vida. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta.
conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, durante esta semana, com o encerramento nesse dia 2 de setembro, os bispos do Brasil inteiro se reuniram para a sua Assembleia, a 59ª Assembleia Geral dos Bispos. Alguns assuntos importantes. Nós votamos o trabalho da tradução do missal. E você sabe que eu faço parte da comissão que trabalhou durante muitos anos para essa tradução do missal. E é muito importante, e agora nós mandaremos para Roma para a aprovação final e a posterior publicação. Esperamos, no início do ano que vem, no primeiro semestre, já ter a publicação do novo missal. Trabalhamos o tema do Sínodo dos Bispos que vai acontecer no próximo ano. O Sínodo terá como tema uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Nós procuramos aprofundar entre nós. Nesse mês de setembro, nós já teremos para o nosso presbitério o curso de atualização teológica. E é muito importante que esse curso aconteça. Teremos durante o dia para os sacerdotes, à noite, sempre no Centro de Cultura, para os diáconos permanentes. E é muito importante que isso possa acontecer. Nós trabalhamos também para aprovar, agora como documento oficial, um documento sobre a palavra que ilumina toda a pastoral, o que será muito importante também para nós na elaboração do nosso novo plano arquidiocesano de pastoral, como consequência do sínodo que nós acabamos de celebrar em nossa arquidiocese. Observo também que nós já estamos trabalhando na composição do novo Conselho Arquidiocesano de Pastoral. Estamos trabalhando para constituir a Comissão Arquidiocesana de Formação. Então, todas essas coisas que foram decididas no sínodo já estão sendo trabalhadas. E você sabe que nós, neste mês de setembro, estamos vivendo o mês da Bíblia. O convite nesse mês da Bíblia é que todos façam a leitura do livro de Josué. É um livro muito simpático, porque com a morte de Moisés, Josué recebeu o encargo de levar o povo adiante. Teve a travessia do Jordão, e aí, agora trata-se de organizar as tribos para um lugar e para outro, aliás, num tempo muito delicado para nós, não é? Esse mês de setembro já está sendo desafiador, por causa das campanhas políticas, todos os debates. Talvez valha a pena observar. A pessoa que pensa diferente de você, do ponto de vista de política, não é inimigo ou inimiga. É uma pessoa que tem uma percepção diferente. Não transformar as diferenças políticas em inimizades com as pessoas, em agressões. Por isso eu peço muita oração, muita lucidez. Há poucos dias, na reunião do presbitério, eu tive que dar uma resposta a uma questão que tinha sido apresentada há alguns dias por alguns padres. Aí chega uma pessoa e quer colocar uma intenção na missa pelo candidato A, B, C ou D. A recomendação que eu fiz aos padres e passo a todos agora: quando alguém colocar nome de um candidato como intenção de missa, porque você pode rezar para quem você quiser, liberdade sua, mas não se coloca intenção de missa com nome de candidato de qualquer partido que seja. E quando alguém chegar a uma paróquia, colocando o nome de um candidato, eu já recomendei que secretários e secretárias paroquiais digam assim: na Arquidiocese de Belém,
pedido em nome de fulano ou ciclano vai ser assim, na intenção das autoridades do nosso país para que governem com justiça. Resolvemos o problema assim, porque senão você vai ter listas de intenções parecendo dia de finados, né? Aquela lista imensa de um lado ou do outro, ou de tantos lados que possam existir. Nós não podemos fazer isso. A igreja não pode tomar partido. Então nós vamos rezar sim, para que o Espírito Santo ilumine os eleitores, para que quem for eleito governe com justiça e contribua para a paz em nosso país. Uma notícia importante que já ofereci outras vezes, dia 18 de setembro nós teremos na Fazenda da Esperança uma grande festa com a juventude da Arquidiocese e de outras áreas do nosso estado do Pará. No dia 16, sexta-feira, começa um acampamento na Fazenda da Esperança. Esse acampamento, também as pessoas que quiserem participar, podem entrar em contato com o escritório da Fazenda da Esperança no telefone 3215-7001, que é o telefone da Cúria, pedir para ligar no ramal da Fazenda da Esperança. E aí, as pessoas podem se inscrever para participar também do acampamento. E, no domingo, dia 18, a grande festa, o dia inteiro. O que a pessoa tem que fazer para essa festa? Ela adquire a camisa, R$30, a camisa é o ingresso. Ela adquire a camisa e esta camisa dá direito à participação, dá direito também à refeição durante o dia. É muito importante, nós começaremos às 8 da manhã do dia 18, vamos até às 17 horas. É importantíssimo que todos participem, que a nossa juventude seja motivada, os padres já estão avisados. As paróquias, por favor, se organizem. Já pensaram? Não é complicado que uma paróquia organize um ônibus para sair bem cedinho e ir à Fazenda da Esperança, deixar os jovens participarem deste grande evento formativo, de testemunho, de alegria, de convivência sadia. É mais uma oferta da nossa Arquidiocese e da Fazenda da Esperança em benefício da nossa juventude. E assim, essa juventude cresce e se expressa na sua vida de igreja. Irmãos e irmãs, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.